reforço no Goiás, o atacante, ponta esquerda, meio campista também, Marcos Guilherme, jogador que atualmente não vem ganhando, né, muito espaço na equipe do Santos, tem contrato ainda com o Internacional até o final da temporada, possivelmente será emprestado para o novo clube do futebol brasileiro. Dessa forma, no vídeo de hoje, quero comentar aqui com vocês, né, esse possível interesse da equipe esmeraldina. Será que é uma concretização assim possível, né, para essa negociação com o jogador que tem passagens também pelo São Paulo, Atlético Paranaense? Seu estilo de jogo, será que pode combinar atualmente com o que vem sendo selecionado pelo Jair Ventura nesse início de Campeonato Brasileiro? Tudo isso e muito mais aqui no YouTube do Goiás News. Outro recadinho também importante que quero passar aqui para vocês, envolve a GIN TV. Caso você queira assistir o próximo compromisso do Goiás, que é contra a equipe do Flamengo lá no Maracanã, próximo sábado, 4h30 da tarde, ao vivo na GIN TV, você tem acesso a todos os conteúdos do Sport TV, Premier, Fox Sports e ESPN. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Por apenas R$30 mensais, você tem acesso a isso e muito mais, tá bom? Com a GIN TV. Pode conferir aqui embaixo, tá bem? E confere, né, o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Deixe seu like também, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado também por termos atingido essa marca de 4.800 inscritos aqui no YouTube do Goiás News. Quero começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre uma informação confirmada pelo perfil do Instagram do Periquito Brisado. Muito obrigado a ele também por ter concedido nessa matéria, falando a respeito de um jogador que estava aí na mira do Goiás para a sequência da temporada, que no caso seria um ponta esquerda, meio campista, Marcos Guilherme, jogador que eu até havia esquecido que estava no Santos. Para mim ele tinha voltado para o Internacional nesse ano de 2022, mas não, ele permaneceu na equipe santista, né, após um bom 2021, mas nessa temporada sem grande espaço. O atleta que atualmente é bem jovem, né, tem só 26 anos de idade, já tem uma experiência muito grande no futebol brasileiro e também internacional, além, claro, da participação na equipe da seleção brasileira nas categorias de base. Em 2022, apenas 13 jogos com 2 gols marcados e uma assistência, segundo informações aí do Periquito Brisado, né, o jogador estaria em negociações com a equipe do Goiás para a próxima janela de transferências. Caso você não saiba, né, aqui no futebol brasileiro, a partir dessa temporada de 2022, jogadores só puderam ser inscritos até o dia 13 de abril, aqueles que estiveram sem contratos, que no caso o Goiás contratou tanto o zagueirão Sidmar, agora também chegando o volante Peixoto, aí sim podem fechar, né? Mas agora só irá reabrir de novo lá no dia 18 de julho e terá aí aproximadamente, né, pelo menos um mês para novas contratações. Então pode ser uma opção interessante para o meio do Campeonato Brasileiro, jogador que tem contrato com o Santos só até agora, né, o mês de junho, até o dia 30 de junho, e está emprestado pelo Internacional, time que ele tem vínculo até dezembro agora de 2022, não deve ficar no Santos, não vem sendo aproveitado atualmente pelo técnico Fabian Bustos, e também anteriormente a isso, nessa temporada de 2022, até começou o ano como titular, no Internacional também possivelmente não terá muito espaço, pode ter o seu contrato rescindido ou até mesmo, né, sendo repassado para finalizar o ano por uma nova equipe. Inclusive ontem, né, eu havia comentado aqui com vocês que o Goiás iria buscar pelo menos mais 3 reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. Sendo nessas posições principais, né, um lateral esquerdo, também um meio campista ali, possivelmente com a característica de camisa 10, para competir com o Elvis nessa sua função, além, claro, de um ponta esquerdo, um jogador de velocidade pelo lado esquerdo do campo. Na minha opinião, o Marcos Guilherme assim, é um jogador que me agrada bastante em todos esses requisitos. Ele pode fazer tanto uma função como camisa 10, apesar de não ter jogado muito assim na sua carreira. É efetivamente um atleta mais pelo lado esquerdo do campo, um pouquinho mais de velocidade. Mesmo assim, é muito bom nas bolas paradas, tem uma boa finalização de longa distância. Não é aquele cara só correria que você coloca ali e só vai chutar, só vai driblar, melhor dizendo, e não tem uma qualidade de passe ou finalização. Na minha opinião, o Marcos Guilherme é um jogador completo, inclusive pode ser titular em grande parte dos times do futebol brasileiro, se essa negociação vier a evoluir, né, que eu acho bem possível. É um atleta que está encostado, né, até mesmo buscando esse seu empréstimo junto com o Internacional. Pode sim ser uma opção muito interessante para a composição de elenco. E outro fator também é que pelo menos ele vinha jogando, né? Não teve uma grave lesão. O que realmente tirou ele dos gramados foi a falta ali, no caso de resultado dentro dos treinamentos, para o técnico argentino, né, escalar ele na sequência no Santos. Apenas, como eu disse, 13 jogos no ano, sendo 1 na Copa Sul-Americana, 1 no Brasileirão, 2 na Copa do Brasil e 9 lá no Paulistão, onde ele havia começado como titular. Até teve números interessantes, 2 gols marcados, além de uma assistência. Balançou as redes ali em 2 partidas consecutivas contra o Ituano, vitória por 2-1 do Santos, e também na derrota diante o Mirassol por 3-2. Em 2 jogos ele acabou dando um gás a mais, né, no comecinho do campeonato. Acabou que antes, né, mesmo do final do segundo turno
do Campeonato Paulista, perdeu muito espaço. Sua última atuação como titular aconteceu diante o Banfield, se eu não me engano foi no primeiro jogo da Copa Sul-Americana, na primeira rodada, né? Lá no dia ainda 5 de abril, depois disso só ficou no banco de reservas contra o Fluminense e sua última participação, né? Contra a equipe do América Mineiro em duelo na Vila Belmiro, vitória do Santos por 3-0, acabou entrando ali nos últimos 30 minutos daquele duelo, né? Não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência. Depois disso também o Santos teve o Coritiba na Copa do Brasil, o Cuiabá no Campeonato Brasileiro e por último o Goiás na Serrinha. Nenhum desses jogos o Marcos Guilherme participou. A princípio, né, já encerrando esse seu contrato, vem treinando normalmente em separado. Jogador que tem vínculo com o Internacional, deve ser devolvido agora na metade do ano, né, quando se encerra o seu vínculo, a partir daí escolhendo um futuro para o jogador. É bem verdade que ele não pode fazer mais do que 7 jogos pela equipe paulista no Campeonato Brasileiro, tá bom? É um limite aí da CBF, no máximo 6 atuações por uma equipe antes de transferir para outra. Até aqui foram apenas um jogo, né? Sendo que o Campeonato Brasileiro, quando irá abrir a janela de transferências, lá no dia 18 de julho, possivelmente estaremos ali entre a 15ª e a 18ª rodada. Vamos torcer também para que não exceda, né, esse seu limite de 6 jogos pela Série A. Como eu disse, né, é um jogador que eu acompanhei ele bastante, tanto lá no Atlético Paranaense, quando surgiu ainda na temporada de 2013, tendo seu melhor ano ainda em 2014, com 53 partidas e 11 gols marcados. Um jogador que já tinha essa característica, era um pouquinho mais veloz naquela época. Depois disso, né, que já teve outras passagens por outras equipes, evoluiu bastante tanto sua parte física, quanto principalmente na sua finalização de longa distância, bom nos passes também. Um jogador que eu acho muito inteligente. Na equipe do Santos também na temporada de 2021, né, que foi uma peça mais importante, ele disputou 45 jogos, 6 gols e 3 assistências, sendo que no Brasileirão foram incríveis 35 jogos, né? Ele geralmente atuava mais como um jogador entrando dentro da grande área, a função dele obviamente era na ponta esquerda, entretanto, né, ele jogou com 3 atacantes, consegui restaurar isso daqui. Foram com o Lucas Braga, também o Caio Jorge e o Diego Tardelli, sendo que o Marcos Guilherme marcou muitos dos gols dentro ali já da pequena área, chegando para completar, um jogador que evoluiu bastante nesses últimos anos. Como eu disse também, ele tem uma passagem pela Seleção Brasileira Sub-20, onde disputou o Sul-Americano da categoria lá na temporada de 2015, além do Mundial, né, um jogador que tinha bastante potencial. Foram 7 jogos no Mundial Sub-20 em 2015, com 2 gols marcados, né? Naquela época ele ainda defendia o Atlético Paranaense. Seu último ano por lá, em Coritiba, foi em 2016. 2017 teve uma rápida passagem pelo Dinamo Zagreb, lá do futebol da Croácia, né, tendo a sua primeira oportunidade na Europa. Não deu tão certo assim, apenas 13 jogos, não encantou muito a direção do time europeu. Quando retornou aqui para o Brasil para defender o São Paulo, atuou por lá em 2017 e também em 2018, totalizando em aproximadamente 52 jogos com 9 gols marcados e 2 assistências, né? Teve uma rápida passagem também no futebol da Arábia Saudita, entrando em campo aí 42 vezes com bons números, 10 gols marcados e 3 assistências, voltando para o futebol brasileiro novamente para defender o Internacional. Na temporada de 2020, 51 atuações, 4 gols e 3 assistências, né, antes de transferir para o Santos na temporada de 2021. Como eu disse, um jogador que é bem interessante, acho que pode fazer uma função ali boa pelo lado esquerdo do Goiás, até mesmo para dar uma qualificada melhor no elenco. Já vem falando isso desde o início do ano, né? O time do Goiás não é tão ruim assim. Apesar disso, ficou faltando algumas peças mais importantes, enfim, de maior peso, de maior experiência na primeira divisão. Acho que o Marcos Guilherme pode sim ser uma baita contratação pelo lado do campo, dando ali um pouco mais de qualidade também no setor ofensivo esmeraldino. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre o jogador, né? 26 anos de idade, seu contrato já se inspirando. Acho que se o Goiás for aí capaz de fazer uma boa proposta, tanto salarial, quanto quem sabe também na parte financeira mesmo, para o Internacional, que vai ter o jogador ali, né? Melhor do que deixar ele encostado é assim repassar todos os seus vencimentos para uma nova equipe. Quero saber sua opinião, atleta que foi importante também no Campeonato Brasileiro de 2021 pela equipe do Santos. Acabou que agora, nesse ano de 2022, perdeu bastante espaço e poderia, né, ser uma opção viável para o maior do Centro-Oeste. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Lembrando que nessa terça-feira teremos um segundo vídeo, onde irei falar aqui sobre um outro jogador, dessa vez um meio-campista, que agrada a direção do Goiás, fazer essa análise também dos seus números, enfim, a probabilidade dele também defender o maior do Centro-Oeste, isso poderia ser uma boa ou não. Primeiramente aqui com o Marcos Guilherme, né, jogador ex-internacional, Santos, São Paulo e Atlético Paranaense, se seria, né, uma boa opção para o Verdão. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!